Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Obrigado, Alexandra. Eu sou o Tiago e, como é habitual, tenho comigo o Luís e o Jorge. Aproveitamos o feriado para gravar este episódio porque o Jorge vai novamente de férias e, portanto, começamos já por ele. Jorge, temos novidades ou tudo o que chegou entretanto foi diretamente para uma caixa? Não entrou tudo direto para dentro de uma caixa. Houve um sensor de incêndio da Tuia que ainda foi desmontado na bancada. Consegui confirmar que era possível flashar com o Open Backup, que o Luís aqui falou no último episódio. Mas entretanto valores mais altos se levantaram e tive que o arrumar na caixa número 2, que é o daqui por uns tempos tento outra vez. Se quiseres dou-te 5 euros por ele. Então temos que fazer aí o negócio, porque também tens aí boas coisas que me interessam. Ainda ficavas a ganhar, porque já está aberto. Sim. Mas explica-me lá como é que funciona esse sensor de incêndio. A mim parece-me que é daquelas versões mais simples, até pelo preço, que funciona com 2 LEDs de infravermelhos e a interrupção do fecho é o que dispara o alarme. Portanto, não é daquelas XPTO que utilizam aqueles sensores muito mais avançados. É uma coisa muito simples, parece quase... Estás a ver, os ratos antigos tinham aquela peça em U, tinham um emissor de infravermelhos de um lado e um receptor de infravermelhos do outro, e depois a roda do rato, quando passava ali, interrompia o fecho. Isto funciona praticamente da mesma maneira. Quando há fumo e passa por aquela barreira de infravermelhos, faz disparar o alarme. Não... Ok, portanto é um detector de fumo e não de incêndio. Sim, basicamente sim. Ok. Mas como é que seria se fosse de incêndio? Não sei, porque eu tenho um também supostamente. Com imagem, ok. Térmico, temperatura, não sei. Assim, mas aí apontada à divisão, certo? Uma mistura de alguns sensores, não sei. Por isso estava a tentar perceber. Sim, quando dizes térmico seria apontada à divisão, é isso? É como as câmaras. Podia ser só temperatura, não sei, uma mistura de sensor de fumo com sensor de temperatura, com... À partida só houver fumo e só houver um aumento de temperatura, não sei. Não faço a mínima ideia como é que são os sensores de incêndio. Estava só aqui a divagar. A divagar. Faz parte. Ele no fundo estava a disfarçar porque está com medo que a gente lhe pergunte o que é que ele andou a fazer. Eu fartei-me de fazer coisas. Então, se calhar trocamos de nome. Exatamente. Isto hoje passa a ser o Tiago faz coisas. Eu vou apontar aqui para depois se meter na descrição do episódio, que parece uma ideia vencedora. Se calhar é melhor pôres aí o Tiago faz algumas coisas. Exatamente. 2023-6 o Tiago faz algumas coisas. Bom, então íamos falar de supervisor, não era? Não, olha, por acaso não fiz nada. Instalei por recomendação do nosso assistente de produção, que hoje não está presente. Instalei eu nem sei o que é de chamar aquilo. Casa OS. Pode-se chamar de sistema operativo? Não, porque aquilo tu instalas aquilo em cima do Debian ou de outra coisa no qualquer. fundo é como o Open Media Vault e afins, ou seja, certo? Aquilo é tipo um OneRide, mas sem a parte da gestão de discos. Ou seja, é um interface bonito que te permite gerir containers, se calhar estou a esticar um bocado a corda, permite instalar uns containers da store deles e também tens a possibilidade de depois instalar manualmente. E depois permite também instalar containers, aqueles Nextcloud e ter aquilo tudo mais ou menos integrado. O interface está engraçado, mas também confesso que não avancei muito mais naquilo. O interesse também, na verdade, não era muito. Mas achei piada aquilo e está uma solução engraçada. Depois tive uma tentativa de... Isto foi depois... Está ali o link entre as duas coisas, é porque foi tudo na mesma conversa com o nosso assistente, que foi tentar, eu e o Jorge mandámos vir
não sei, há 4 anos, se calhar, uns sensores, não sei como é que aquilo se chama, não era sensores de toque, pois não. Ele deve ter um nome técnico qualquer. E a ideia era o quê? Era, já na altura, tu fazeres contacto numa superfície metálica e transformares isso num sinal para um interruptor. E nós mandámos vir uns interruptorzinhos que faziam isso, supostamente, mas eu nunca testei, depois nunca cheguei a tentar. E nessa conversa descobri que os ESP32 têm uns touch sensor numa série de pinos que já fazem exatamente isso. Portanto, tu puxas um fio do GPIO que seja touch, encostas no metal e depois tocas, e aquilo depois dá ali para definir uma série de parâmetros da sensibilidade, mas consegues transformar uma superfície metálica como a base de um candeeiro num interruptor. E isso é engraçado, mas pronto, também não avancei muito mais que isso, não cheguei a ligar o fio ao candeeiro, mas é um projeto, se tiver tempo vou pegar, até para ver se era possível ter, dependendo da sensibilidade, ter vários fios ali, várias zonas de contacto e conseguir fazer DIM só a arrastar o dedo. Não sei se vai dar, se não. Uma possibilidade interessante também era o multitoque. Dares touch, double touch, long press. E depois swipe left, swipe right. Isso era capaz de ser uma ideia, uma ideia engraçada. Para mudar a cor, o brilho, ligar e não desligar. sei, mas vocês sabiam que o ESP32 tinha estes touch pins? Tem para aí uns 16, se não me engano. Depois, dependendo dos modelos, não estão todos disponíveis. Exato. Mas tipo 6, 7 é 16 e se calhar está preparada então para fazeres um array sobre uma superfície, não? E conseguires perceber em concreto onde é que estás a tocar. Possivelmente sim. Depois vai implicar ali alguns cálculos 16, por trás, mas... consegues 4, 4, 4, sim, fazes um cubo de 4, portanto tens alguma resolução, vá. E aquilo não para desenhar, mas para saber mais ou menos onde é que está o dedo. Está norte, sul, leste, oeste. Está suportado logo no ESP-OM. No Tasmata não sai, mas no ESP-OM está. Chama-se mesmo Touch Sensor. E tu defines lá o GPIO que estás a usar. E pá, pareceu-me engraçado por causa disto, especialmente porque era uma ideia que nós já tínhamos há algum tempo, mas que depois nunca tinha avançado. E não quer dizer que avance agora, mas pronto, pelo menos fiquei contente em descobrir que o ESP tinha ali mais uma funcionalidade que eu não conhecia. Eu estava aqui a confirmar no site, a ver os pinouts do ESP32 e confirmo que pelo menos 10 existem na grande maioria. Embora haja alguns que tenham mais pinos e então conseguem disponibilizar mais para fora. Mas pelo menos 10 temos. Imagino. Aliás, uma dúvida que surgiu foi no D1 Mini ESP32. Eu por acaso andei à procura e não vi nenhum esquema de pinout que referisse os touches. Não sei, fiquei sem perceber se existia mesmo ou não. Portanto, não sei se todos terão. Não encontrei nenhum esquema eu acho que isto, do D1 Mini. Eu acho que isto tem mesmo a ver com o próprio processador do ESP32 e não tanto com a DevBoard. Porque também estava aqui a dar agora uma vista de olhos para ver se conseguia ver, mas não há nada discriminado em relação a esses pinos. Então e tu, Luís? Olha, eu agora até me sinto mal, porque se eu começar a falar, tu depois deixas de ser o Tiago que faz algumas coisas, não por acaso hoje não fiz nada. Que é o título deste episódio. Epá, a nível de Home Assistant, continuei aqui naquela minha incursão pelos cogumelos. Portanto, basicamente é só templates, porque os cogumelos em si, da forma como eles estão desenhados, acaba por ser sempre muito limitados. Por acaso hoje era para fazer um PR, acabei por não fazer, quer ver se eu faço, porque eu gostava, não sei se vocês conhecem bem os cogumelos, mas tens, pelo menos para as entidades e para os chips, tu consegues fazer templates. Mas se tens depois, tens um para Climate, tens outro para Stores, tens outro para meia dúzia de coisas. Para o aspirador, mas eu, por exemplo, agora queria fazer um com a máquina de lavar louça e não consigo.
Portanto, eu gostava de ter também um template de appliance, vamos chamar assim. Por acaso hoje era para fazer um PR a ver se podia para ver se o senhor lá no tempo que ele divide entre os cogumelos e os quase cogumelos, se ele conseguia fazer isso. Mas pronto, mas tem sido isso, tem estado de volta dos cogumelos. Entretanto, descobri uma coisa gira. Eu sou um grande defensor do ZHA, como vocês sabem, mas tenho estado aqui com alguns problemas em casa e descobri uma desvantagem muito grande, que foi, agora no último update, tive alguns problemas de Zigbee. E a primeira coisa que faria sentido fazer era um despiste. Ora, o que é que mudou recentemente? Última beta do Home Assistant. Ora, a última beta do Home Assistant para impactar com o Zigbee seria o ZHA. Ora, e no ZHA, como é que tu fazes um rollback? Não fazes. Porque o ZHA está agarrado ao Home Assistant. E nesse momento senti alguma falta do Z2M. Então, porque no Z2M era bastante agora, mais fácil fazer rollback. Deixa-me voltar aí um bocadinho atrás. Tu estavas a falar dos cogumelos. Sim. E num outro episódio, quando lançaram as macros, acho que era assim que se chamavam. Exatamente. Em que eu disse que era muito giro, mas ia ser usado para aí por 0,2% dos utilizadores. E assim que disse isto, pensei, mas se calhar vou-me arrepender de ter dito isto. E é verdade, a realidade desmentiu-me, porque tu por acaso foste um dos que começou a usar isso, não é? Comecei a tentar, mas não consegui implementar. As macros não estão feitas bem para dentro dos templates. O que é que acontece? Eu, por exemplo, tenho os meus cards, todos eles têm um header, e depois abaixo do header tem os chips com temperatura, umidade. Deixa-me só olhar para aqui, que é mais fácil. Temperatura, umidade, aspirar a zona. Da casa de banho tenho a ventoinha, no do quarto tenho também uma ventoinha. Portanto, tenho vários chip cards. E no fundo eles são todos iguais. São templates, alguns com 4, 5, 6 linhas, às vezes até mais. Tenho aqui um if que testa para aí 7 ou 8 condições. Entretanto, agora há dias aconteceu uma coisa que eu não previ, que foi um sensor de um higrómetro ficou sem bateria e arrebentou-me com o dashboard todo. Porquê? Porque a entidade deixou de existir e o tipo, em vez de me render aquilo como uma entidade, rende-me aquilo como texto. Portanto, tive de rever todos os chips, assim de cabeça, estou aqui a olhar, são para aí uns 50, para lhe dizer que se a entidade não existir, não estoures, não é? Não, mas isso por acaso é um comportamento que não acontece só nos cogumelos. Aliás, uma das alterações que houve agora nesta última versão foi exatamente essa, que foi na parte das integrações. Quando a integração dá um erro, não expande quase à largura do ecrã, agora fica muito mais pequena. Mas eu e o Tiago também temos tido umas más experiências com quando algumas entidades desaparecem. Deixa-me só corrigir-te. No caso dos cogumelos, eles estão perfeitos relativamente com as entidades do Home Assistant. Porque um cogumelo, se a entidade não existir, ele não te rebenta com isto, nem fica feio nem nada. Simplesmente ele deixa lá dizer se está on e off, parece um tracinho se não estou em erro, depois aparece se não estou em erro, é um ponto de exclamação e assim um cor-de-rosa avermelhado, mas não fica uma coisa feia, não fica quebra o layout. Não. Fica lá tudo com a informação de que está off. A questão é que eu não estou a utilizar entidades nem nada disso, eu estou a utilizar templates. Portanto, sou eu que vou ter de criar a minha lógica para o que é que acontece quando a entidade não existe. Pronto. Neste caso será colocar o chip a um cinzento escuro, mas pronto, foi mais uma linha. O que é que eu tive de fazer? Repetir a linha em 6 ou 7 sítios. Isto com uma espécie de uma macro seria bastante mais bonito, mas eu ainda não encontrei forma de utilizar as macros aqui dentro dos templates. E infelizmente ele também não me permite definir variáveis, que é ridículo, que eu dentro do mesmo chip, num template, a entidade, o sensor é quase sempre o mesmo,
mas eu vou ter de estar sempre a repetir e ver se o sensor existe, se não existe, etc e tal. Quando, de alguma forma poderia fazer, vamos supor, no primeiro que é o icon, se não estou em erro, eu poderia logo ver aquilo e aquela variável, entre aspas, passava a ser global e eu podia chamá-la mais em baixo, só que isto não está feito assim. Mas é pena porque poupava imenso código. Já que estás a falar aí de interface e de cogumelos, eu vou entrar assim. Não vai ser a pé juntos porque vai ser no terceiro andar já direto, mas o drag and drop chegou tímido ao interface, não é? Exatamente. Não ao interface todo, mas sim, mas já chegou. Assim devagarinho, aquilo que se esperava já há muito tempo, não é? Havia a promessa. Não é bem o drag and drop, para já é só o copy-paste. Não, drag and drop. Podes fazer drag and drop. E drag and drop não vi, só vi especificamente onde? No novo dialogue, como é que estava a tentar não usar dialogue. Estás a falar das luzes, das bolinhas já sei. das cores, exatamente, podes exatamente, arrastá-las e trocar a ordem umas com as outras, portanto, é aquilo, ou seja, já lá está. Mas os cogumelos já tinham isso. Pronto, se fizeres os cheat cards, tu depois podes reordenar também com... Eu estou a falar do i oficial. Pronto. E chegou lá, foi engraçado, por acaso aquele está-me a faltar a palavra para não usar dialogue. Diálogo, o ecrã, informação, janela informativa, ecrã de informação. A janela da entidade de luz que teve um revamp. É a janela das propriedades. Nesta última versão. Teve a finalização do revamp que já tinha tido há umas releases atrás. Sim, é a forma mais correta de dizer. Não sei, mas esta foi especificamente. Não sei se repararam no pequeno pormenor que há agora por causa do Last Changed. Agora consegues clicar no Last Changed e ele muda entre o relativo e o absoluto. Portanto, ele pode dizer que foi ligado às X horas, portanto, foi ligado há 4 horas atrás. Mas se clicares, ele diz que foi ligado às e ele dá-te a hora certa. Dá-te a hora exata. E tem outra coisa engraçada. No entanto, continuamos a não saber quando é que alguém tocou à campainha ou abriu uma porta se eu reiniciar o Home Assistant. Pois. Tens de gravar o... tens de gravar eu sinto que isto está guardado para... Fizemos esta alteração e vai hoje sair a primeira versão oficial que não é beta nem nada. Vamos hoje, é o lançamento oficial do Home Assistant. Versão de produção. Está pronto. Era só isto que faltava. Isso agora lembrou-me quando tínhamos o esquema de versões antigo, não é? Que era 97, 98, 99, vem a 100. Depois 101. Só para chatear. Estava eu a dizer, tem uma outra... Um outro botãozinho que por acaso dá muito jeito, que tem um toggle, porque assim as coisas tudo agora para ligar e desligar a luz tinhas de fazer andar com a barra toda para cima e para baixo, não é? Eles adicionaram lá um botãozinho de on-off para não teres de estar a mexer na barra se quiseres só ligar e desligar a luz. Pronto, são assim pequenas alterações, mas que estão honestamente este diálogo já tem bastante bom aspecto. Já é uma coisa com muito bom ar. Assim estivesse tudo o resto, e isto tinha... Mas tem que começar por algum lado, não é? Exatamente. Eu tinha o meu switch para abrir o portão da garagem, que foi feito já há uns anos valentes. Usava na altura uma brincadeira, já nem sei, que devia ser um custom component, alguma coisa que me obrigava a clicar 2 vezes para ele efetuar a ação. Ou seja, se eu carregasse só uma não acontecia nada, se eu carregasse 2 seguidas, tipo a primeira desbloqueava e a segunda ele deixava-me fazer isso. Aquilo entretanto foi descontinuado há não sei quanto tempo, eu estava sempre a receber warnings, mas como aquilo estava a funcionar também nunca lhe mexi. Agora recentemente fiz update, num update qualquer, não sei se foi da integração, se foi do Axe, se foi do Home Assistant, aquilo deixou de funcionar definitivamente. E eu acabei por optar, em vez de ir à procura de mais coisas custom para fazer isso,
deixei só a entidade visível, não é? O comando, que não é clicável, não tem lá o switch, e portanto quando carrego em cima ele abre o dialog do switch e depois carrego a segunda vez em cima do interruptor e faz a mesma coisa. Não sei se é uma boa altura para te dizer que tu nas ações podes meter uma confirmação antes dele executar a ação. Pois vou fazer, pá, não uso isso já na parte, vais definir manualmente, não é? Quando tu defines qual é que é a ação, sim, podes lhe dizer que a ação é perguntar. Tens um campo que é confirmation. Mas é que eu ali não estou a usar ações. Eu ali estou simplesmente a meter um entity card, uma coisa qualquer. Sim, assim. Mas também funciona. Faz um call service, mas antes do call service metes. Eu tenho isso porque, por exemplo, tenho aqui se fores editar, mas eu nem mexi nisso, era isso que eu estava a dizer. Foi mesmo tipo uma coisa básica. Foi meter lá e como agora ao carregar já me abre outra janela, já me resolve o problema do toque acidental. Eu tenho isso aqui para os computadores, que eles quando estão ligados aparecem no dashboard, mas pronto, como é óbvio, não faz muito sentido se eu carregar sem querer, e as impressoras, se carregar sem querer, desligar uma impressora. Então tenho a tal confirmation. Antigamente havia um custom component que acho que era o lock, que até aparecia um cadeado por cima da entidade. Exatamente. Tinhas que carregar a primeira vez para o cadeado abrir e depois a segunda é que deixava. E esse lock também tinha uma opção que era password. Carregavas. Sim, também tinha código. E quando carregavas já tinhas definido um código por trás da entidade e tinhas que o marcar para desbloquear. Era um entity lock, acho que era esse o nome que eu usava. E era exatamente isso. Algures, não sei, há 1 ano, há 2 anos, aquilo teve uma alteração e deixou de me aparecer o cadeado. mas continuava a funcionar, tipo, davas os 2 toques e ele funcionava. Portanto, aquilo foi perdendo capacidades ao longo do tempo. Até agora há uns dias, há umas semanas que deixou mesmo de funcionar e pronto, obrigou-me a ir fazer alterações. Estava aqui a confirmar no código e quando é para pôr isso é dentro de um tap action, mas também se pode escolher para um double tap, só que não faz sentido. Sim. É tap action e depois a ação é confirmation. Dentro de confirmation tens text e depois tens uma outra ação que podes chamar depois aquilo que tu quiseres. Exatamente. É que isto também convém não complicar isto muito, porque, por exemplo, se estiveres a usar os Vision Pro, não é? da Apple, aqueles que aparecem na publicidade com os 3 posturinhos. Se basta olhares para o sítio e dares 2 toquezinhos com os dedos e aquilo abre-te o portão da garagem. Mas isso está mal porque devia ser 2 pescadelas de olhos. Isso poderá vir mais tarde. Agora, se tivesse de pôr um código, isso depois ia-me dificultar muito, porque depois já tinha de abrir o teclado, já tinha de estar a olhar e a dar um clique com os dedos em cada um dos números. Não, podias fazer uma linguagem gestual à frente dos óculos. Portanto, deixa-me ver se percebo. Tu já estás a fazer os teus dashboards a pensar nos Vision Pro. A pensar na compra que vais fazer no Natal, é isso? Especialmente para abrir o portão da garagem, ou seja, eu venho no carro com os Vision Pro metidos na cara. Não pode ser uma viagem muito grande, que a bateria daquilo acho que só dura 2 horas. Mas assim, pode ir ligar diretamente ao esquerdo do carro, não? Epá, não sei se dá. Mas olha que entre os Vision Pros e aqueles headphones, acho que é da Dyson. Sim. Olha que não sei com quais é que eu me sentiria mais confortável. Os dois em simultâneo. Não, vocês estão a brincar, mas andava tudo a gozar com os Dyson, como é que ele se chamava? Dyson... não era Space, Dyson, era assim uma coisa. Máscara na beça, não é? E agora em Nova Iorque, pá, anda tudo... Aquilo deve estar a vender que nem pãezinhos quentes. Mas acho que não dá mesmo sequer para ir para a rua, portanto não te serve muito. Não sei, olha que eu vi há bocado aí passar um vídeo do nosso... do nosso nada, do Castelo Branco, que andava lá pelas ruas de Nova Iorque no meio do fumo a fazer olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Neste podcast uma vez questionaste porque é que eu estava a ver conteúdo da Rita Pereira.
não sei se é um bom momento para eu te questionar porque é que estás a ver contigo do Sr. José Castelo Branco. Foi num telemóvel alheio. Mas sim, é justa. É justa a pergunta. É sim. justa. É. Bem, podemos resolver também já as novidades da última release, que eu depois tenho já falámos aqui em algumas. A única não, a maior delas todas não falamos. Não, ainda não. Network Storage. As shares remotas. Primeiro foi o copy-paste. Não, antes disso foi o copy-paste. Chegou às automações, que é ótimo. Portanto, significa que provavelmente pode começar também a chegar ao dashboard e quem sabe até com algum drag and drop. Mas mais importante do que isso, de facto, foi os Network Storage. Já migraram aí os vossos backups ou os vossos Não, medias, porque eu não faço os backups do próprio Home Assistant, faço os do Proxmox só. Ui, medo, Nenhum. medo, muito medo. Está assim pelo menos há 3 anos e qualquer coisa. Nunca precisei de um backup do próprio Home Assistant. Olha, agora sou eu que cito. O meu camarada, não sei se se lembra. Eu agora cito aquela episódio especialista anterior. em vida, a especialista em vida, Após a morte? que é a Lili Canessas, a especialista em vida, que dizia que para morrer basta estar morto e, portanto, tu para teres problemas basta que isso esteja a funcionar. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, mas Jorge, pelo menos eu não sei se tu... aqui não se tem o hábito de algumas pessoas de, quando se faz backups, depois apagá-los em migrações. Pronto, era aí que eu queria chegar. Não sei se tens o hábito de ouvir este podcast, Eu mas ouço houve às um vezes, episódio não tenho sempre muito tempo. em que eu, com os meus backups todos e com as redundâncias, safei-me com o backup do Google Drive, Pronto. do Home Assistant. Portanto, ok, backups às VMs, tudo muito bem, mas... São feitos se fosse fora eu- da máquina e em duplicado. Muito bem, os meus também estavam todos... Mas estavam apagaste-os todos todos num por sítio falta qualquer. de espaço. Epá, entre os backups que apaguei e as máquinas que morreram, foi uma salganhada. Não, eu estou a dizer isto porquê? Porque é muito mais... Eu neste momento tenho... Os backups do Home Assistant são muito mais pequenos, não é? Sim. E portanto é muito mais fácil tu teres o mesmo fecheiro em vários sítios diferentes do que o backup da VM, que é muito mais pesado. Sim. Especialmente se estiveres a fazer para o offsite. De qualquer maneira, este Network Storage é uma conversa muito antiga, pelo menos, eu não sei se te lembras, Jorge, mas isto, dos tempos do Raspácio, Sim. não é? Sim. Como tínhamos, que na prática era, como é que se chama agora? É o Supervised, não é? Seria um Assistant Supervised. Em que já tínhamos tentado fazer umas incursões nisso, que era montar a share diretamente no OS e depois não fazer nada com aquilo, porque no Home Assistant não conseguias fazer nada. Exato. A única hipótese era ter um Corona, copiar fecheires de umas pastas Pois. para as outras, mas aquilo também não tinha grande Eu acho piada. que estas shares remotas que Mas isto é brutal. são uma daquelas coisas que já cá deviam de estar há muito tempo, mas eu estou desconfiado que isto veio muito à boleia por causa da parte média que agora o Home Assistant tem, em que podes ouvir áudio Sim. e ver vídeo. Eu não sei se viram, eu não sei se vocês viram as limitações, pá, não são limitações, são questões que ainda não foram, não, são questões que ainda não foram endereçadas. Sim, não tem retry, não tem... Exatamente, pronto, isto obviamente vai melhorar, mas neste momento se tu o Home Assistant ligar e a share não estiver lá, ele marca-te lá aquilo com erros e tu sabes que não está a funcionar, mas se por acaso a share falhar a meio do backup. a meio do backup, está o Home Assistant ligado, tens a share, ele arrancou, a share estava em cima, mas entretanto falhou por algum motivo, reiniciaste o NAS por algum motivo, basta ter feito um update, ele não se apercebe que aquilo está em baixo, não vai tentar ligar-se novamente e depois vai-te dar erros. Não é? Tens de Porque criar não vai uma conseguir automação. escrever lá. Tens de criar uma automação. Portanto, sim, porque existe o serviço para fazer o reconnect, não é?
Mas de sim, qualquer mas maneira, faria pronto, mais acho sentido que é- que a própria config permitisse. especialmente no arranque, porque o arranque, por exemplo, se tiver um corte de energia, o Home Assistant se calhar levanta em, não sei, 2 minutos, 3 minutos, mas o meu NAS demora pelo menos 5 Sim. até estar em pé. E portanto, vou ter este erro cada vez que a eletricidade for abaixo. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas pronto, mas acho que é brutal, porque para além da questão do mídia, eu não sei se há muita gente a usar esta parte de mídia no Home Assistant, por acaso não faço ideia. Eu não uso. Eu também não uso. Mas para os backups eu acho que isto Já vi que funciona com o muito Frigate e com a Tapo, mas os testes que tentei fazer nunca consegui ir lá buscar o vídeo. Mas supostamente funciona tanto com os cartões de memória da Tapo como com o mídia que está no Frigate. bom. Ok. Supostamente consegues mesmo gravar streams de vídeo para o NAS diretamente agora. Portanto, é engraçado porque isto está unificado, não é? Ou seja, escolhes, acho que é mídia, backups e share, não é? Share é uma coisa genérica, não percebi bem para que é que servia. Scripts, Para os add-ons, para passar configurações de add-ons e isso, não é? Tu quiseres. Okay. Mas se isso está pendurado numa share remota e depois com o problema que o Tiago estava a referir, normalmente o Knap ou o Synology leva sempre mais um bocadinho a levantar, depois acabas por ter imensos erros a arrancar. O meu Home Assistant, se eu fizer um cold boot ao servidor, eu diria que em 2 minutos ele está a correr sem problemas. A Synology demora uns bons 4, 5. Sim. À vontade. É mais ou menos os À tempos que eu vontade, tenho também. À vontade. Por outro lado, se falhar, no caso dos backups, ele faz rollback para o storage interno. Sim. No meu caso, Outra coisa que não é... eu não tenho lá espaço para mais do que 1 ou 2. Outra coisa que não é suportada em caso de ir buscar um backup, em caso de desastre total, e vais buscar um backup em cima de uma instalação nova do Home Assistant, é que no onboarding não consegues ir buscar o backup Era exatamente isso que eu ia perguntar, se tinham visto alguma coisa sobre isso. Porque agora que o onboarding tem a opção de levantar logo a partir de um backup, acho que era interessante conseguir-se configurar a primeira share antes de fazer a importação do backup. Ainda não é das possível. formas, Mas também isto, toda a gente sabe que não se fazem restores através do onboarding. Não conheço nenhuma história de sucesso. Pois, nunca experimentei, se queres que te diga. A última vez que eu tentei fazer isso, acho que estávamos num live, não era? Já não sei exatamente de quê. E o que é que aconteceu? Aquilo teve ali a moer. Depois ficas sem olhos, nem sabes o que está a fazer, se está pendurado. Eu formatei, eu levantei o Home Assistant novo, pus a reposição do backup do Home Assistant a fazer no onboarding. Entretanto, aquilo estava a demorar tanto tempo, já ia tipo com 1 hora e tal. Eu acabei, formatei o NUC, reinstalei o Proxmox, fui buscar um backup da VM e todo este processo foi mais rápido a levantar o Home Assistant do que a recuperação do backup na fase de onboarding. Portanto, está bem que não eram as mesmas máquinas, o CPU do Knap onde estava a correr a VM é mais lento, mas de qualquer maneira, já agora, para alguém que algum dia venha a precisar, o procedimento correto é começas do zero, depois fazes o restore só do Home Assistant sem add-ons, sem mais nada, e depois, se forem muitos, o melhor é ir fazendo restore aos poucos. Se forem poucos, é escolher tudo e fazer o resto do restore. Pelo menos da minha experiência, é a única forma que funciona. Pois, aqui estavam a falar das automações, daquela parte do copy-paste, não é? Que já permite o copy-paste e isso é espetacular. Também houve para lá alguns... há mais informação dali entre os blueprints e as automações. Consegues ver que automações é que estão a usar blueprints e que blueprints é que estão a ser utilizados.
e isso também me parece integrado, porque eu sempre me pareceu interessante, aliás, sempre me pareceu que há ali há ali alguma coisa para resolver ainda com os blueprints, não é? A ideia é boa dos blueprints, mas aquilo parece que tens dois sistemas, tens as automações e os blueprints, mas depois quando crias um blueprint na prática estás a criar uma automação e portanto vai para a automação. E os blueprints Aquilo para mim é tudo um bocado esquizofrénico. E os blueprints sofrem do mesmo problema que grande parte do conteúdo do Home Assistant, que é a falta de manutenção. Um blueprint que funcionava há um ano atrás, se calhar este ano já não funciona. Certo, se quem o faz não o manter, vai morrer como morrem as integrações do Axe, e como morrem os cards, e como morre tudo. Pois é, não, isso é um problema, quer dizer, até a nível dos fóruns, não é? Vídeos, tutoriais, sempre foi um problema que não é exclusivo do Home Assistant, é quem tiver a começar agora, quem tiver a começar agora, que vá buscar um tutorial qualquer que envolva mexer em integrações, o que vai ter no seu Home Assistant não é o mesmo que está nos vídeos do YouTube, porque mais uma vez mudaram a UI do... Certo, sim, das integrações. Foi para melhor, eu também gostei. Está mais organizado, está mais fácil de trabalhar. Eu, como o outro senhor, também tenho alguns 20 ESPOMs e aquilo era uma salganhada. Depois, ainda por cima, tem todos os nomes parecidos. Aquilo era difícil de encontrar alguma coisa. Está muito melhor. Mas qualquer pessoa que cai agora aqui de paraquedas, se já tentar perceber como é que é o UI, vai ver um tutorial, vai ver o que quer que seja. É e tudo mais diferente. uma vez, já é tudo diferente. Sim, mas isso é um bocadinho, isso é verdade para quase tudo o que é tecnológico, não é? E software, e tu vês, às vezes, muitas das vezes eu dou por mim a olhar quando estou à procura de alguma coisa no Google, antes de clicar, olho para a data que está lá e vejo, isto já tem 2 anos, eu nem vou abrir porque isto já mudou tudo, nem assim, vale a pena abrir. Logo à partida mete um ano na pesquisa, Pois. sei logo. Portanto, acaba por, especialmente softwares que têm, como a casa do Home Assistant, que tem sempre muitas alterações, tem muito desenvolvimento e acaba por ser complicado. Mais novidades da Release Party. Já é possível mudar o canal de Zigbee sem fazer tudo novo, não é? Eu percebi que havia ali qualquer coisa, mas não percebi o que é que... Ou seja, pelo que eu percebi, o que ele faz é tu podes mudar o canal de Zigbee, por que motivo é que o que queres fazer... pode ser por estares com interferências com o Wi-Fi ou qualquer coisa, imagino eu, mas podes ir ao interface, alterar o canal de Zigbee e alteras o canal de Zigbee, mas o coordenador, antes de alterar, deve enviar a informação aos dispositivos a dizer, olha, vamos mudar todos para o canal X, como aqueles filmes que havia aos rádios CBs, não é? Diziam, pessoal, agora vamos todos para o canal 23. Deve ser mais ou menos isso. Também disseram que nem todos os dispositivos e não correu bem. Pois, nem todos os dispositivos suportam, não é? Portanto, há de haver dispositivos que ficam lá no limbo para todo o sempre. E até há dispositivos que não aceitam alguns canais. O 25, por exemplo, é daqueles canais no Zigbee que... Um dia eu posso contar como é que eu descobri isso. Passaste a rede se calhar toda da mesma para o maneira 25. do que eu. Passei a rede toda para o 25. Não toda, não me recordo bem, sei que ainda não tinha chegado ao fim, mas ia sensivelmente já a meio. Sim. Quando comecei a ter os primeiros Eu problemas. acho que nem 10% a consegui mudar para o canal 25. E ainda eram bastantes. E então, a partir daí, preferi mudar os canais do Wi-Fi, que é muito mais simples. Mas vamos lá ver uma coisa. Isto é uma luta em glória, não me serve de nada, porque é assim, durante a madrugada os routers dos vizinhos vão à procura do melhor canal. Portanto, se eu mover as minhas coisas de um canal, o que vai acontecer é que nessa noite os routers do vizinho vão apanhar eles esse canal, porque é o que está mais livre agora. Pois. Isto nos dias de hoje... Mas há ali espectros mais concorridos sempre, não é? Há ali zonas de espectro que estão sempre muito mais concorridas, portanto, em alguns cenários pode fazer sentido tu fixares fora ali do que é mais comum, porque eles, a maior parte dos routers também vão
Vão-se por sempre ali nos mesmos canais. Eu tenho tanto o router como os APs, estão todos em canais diferentes e está tudo controlado e nada se sobrepõe. Isso é o teu, mas depois os teus 47 vizinhos, que têm 23 têm o router da Mel igual e os outros têm da Vodafone e da NOS, e o comportamento depois deles todos é mais ou menos o mesmo. Portanto, aquilo acaba por andar sempre tudo junto em cima do mesmo canal, praticamente. Então, e compras? Olha, compras, não sei, espera aí que ainda tinha aqui uma nota que era... Conta. Muita coisa de Z-Wave que eu não percebo nada e, portanto, pareceu-me bem, montes de desenvolvimentos. Eu tenho aqui 2 notas em relação a esta release que eu acho que era bom... Não é que se vá falar muito sobre elas, mas acho que são coisas interessantes. Fala e depois nós avaliamos. É a versão do Python que vai passar de 3.7 para 3.11. Isso é conversa da última release e da outra atrás e da outra. Sim, está sempre a subir. Mas parece que a base de dados interna, a SQLite, que vai para uma versão nova que dizem eles, que eu nunca mais usei a SQLite, é muitíssimo mais rápida do que a atual. Já estava. Desde que o Vedraco lá meteu as mãos, aquilo ficou nunca mais usaste, mas devias usar, porque supostamente a performance está muito superior agora à do MariaDB. Portanto, neste momento era para ter sido no início deste mês, mas não consegui preparar tudo a tempo. Eu vou fazer um quase reset ao meu Home Assistant e vou fazer 2 cenários e depois logo decido qual é que fica. E um deles é precisamente ir mexer ao nível do recorder para tentar fazer long term dentro do próprio Home Assistant, ao mesmo tempo que vou mandar também para o Influx. Mas a minha ideia é ver se só no SQLite se eu consigo manter tudo o que é do Home Assistant, sem ter de estar a depender do Influx. Depois posso dizer como é que correu. Cá estaremos. Principalmente ao nível da migração. Cá estaremos para gravar um podcast só sobre isso. Isso é uma coisa que, por acaso, eu ao início cheguei a fazer instalações novas, não é? E era muito fácil, porque era tudo em fechados, não é? Chegava ali, tinha aquilo tudo separado por packages, portanto, reinstalavas, punhas só aquilo que te interessava, alteravas umas coisas. Hoje em dia, tanta informação está dentro do Home Assistant. Atenção que eu não vou fazer reset ao Home Assistant. Espera aí, não vou fazer reset ao Home Assistant. Já nem vou falar do Energy, que esse então eu acho que devia ter lá um botão a dizer export, só dos dados do Energy, instalavas, tinhas uma instância nova e fazias import. Porque só o Energy impossibilita-te de forma fácil fazeres uma instalação de raiz sem repor um backup. Não, mas a minha ideia é manter os dados do Energy e os dados que eu tenho nas entidades que me interessam e tentar limpar o resto. E começar um influxo novo do zero e depois, com o tempo, tentar migrar o que me interessa do outro lado. Eu tenho muitas entidades que precisam de mudar o nome, porque foram coisas que foram feitas mal de início e mudar o nome do influxo não é fácil. Olha, eu não sei se não é impossível. Não, impossível não é, mas... não é fácil. Não sei. Tu não mudas o nome. Depende da inversão do influxo. Aquilo que eu percebi é que tu consegues copiar aquilo com outro nome para outra base de dados. Mas depende da versão do influxo, porque não é possível em todas. Mas mudar o nome, se também não for impossível, é capaz de ser muito difícil. Não é impossível, mas dependendo da versão do influxo que estás a usar, há uma que permite efetivamente isso, que é na prática tu crias uma measurement nova e copias para lá a entidade e copias para lá todos os dados da anterior e depois apagas a anterior e, portanto, na prática é a mudança de nome possível, mas nem todas as versões do Influx permitem isso. A minha não permite, que eu já testei. É das que não dá para fazer isso. É mudar de versão? Pronto, tínhamos entidade, por falar em InfluxDB e timetables e afins, tivemos aquela questão das novas entidades datetime o datetime já existia. Sim, mas, prática, mas depois de termos falado disso hoje à tarde, eu depois fui ver aquilo com mais atenção e de facto não são 3 novas entidades para usar como entidades. São helpers. Não são helpers. Não, são 3 novas entidades para ser única e exclusivamente usadas por integrações.
Não está como helper também. Eu percebi a parte das integrações, mas pensei que estava também como helper. Não está como helper. Eu, aliás, à tarde, quando falei com o Tiago, eu tinha-lhe dito que tínhamos que começar a pensar em fazer algumas alterações. Porque à tarde olha, mas está cá o helper. Está cá o helper. Não sei se já estava, mas está cá o helper. Mas o helper, depois lá dentro, tens a possibilidade de escolher se queres que só date, se queres só time ou se queres date and time. E agora são 3 novas entidades para serem usadas em exclusivo por integrações. Pelo menos é isso que está nas release notes. Um assistente na 6 e um Home Assistant na 5. Portanto, eu consigo facilmente confirmar. Eu não fui confirmar, porque depois de ir ver se existe diferença. Aliás, deixa-me ver então, aqui. O meu amigo vem para aqui falar de coisas que não confirmou. Quer dizer, também. Anda a gente aqui a perder noites a preparar. Mas eu posso-vos ler aquilo que está escrito nas release notes. O dialogue do helper é exatamente igual. Tanto na 6 como na 5 tem a opção para escolher se é date, se é time, se é date time. Estas 3 novas que apareceram agora nesta versão é o date, o time e o date time. E aquilo que eles dizem na release note é que são entidades que aceitam inputs a partir da interface, são muito similares ao input date time helper que já existia, mas depois tem o pormenor que é are available for use by integrations. E depois por baixo diz não existem novas integrações ainda a utilizá-los. Portanto, elas estão lá, mas é para serem chamadas das integrações e não a partir da interface. Portanto, elas não vão aparecer como helpers, vão aparecer como entidades que são chamadas a partir do código das integrações. Ok. Isto quer dizer que agora alguém pode agarrar e fazer uma integração com o Real Last Changed. Possivelmente. Poder pode, mas não sei se querem. Era uma boa. Era uma boa. Está bem. Então, em termos de compras, como é que estamos? Compras, estamos péssimos. O que é que os meus amigos andaram a comprar? Péssimos. O que é que foi para o caixote este mês? Olha, incluindo aquele sensor de fumo, acho que me chegou para ali mais um bric-a-brac daqueles famosíssimos piques do AliExpress. E se me perguntares o que é que são, já nem me lembro. Consumista. Capitalista. É barato. Mas também recebeste para aí uma coisa redonda, não foi? Uma coisa redonda. Que anda às cabeçadas às paredes? Aquela coisa redonda que anda no chão. Não, foi este mês, foi. Sim. Foi. Foi um. Esse não foi para a caixa? Não, esse tirei-o da caixa. Porque eu estive a ler o manual e diziam que dentro da caixa que não aspirava. Por isso tive que o tirar da caixa. Aspirava a caixa. Aspirava a caixa, exato. E para falar nisso... E mesmo assim não fazia os cantos. Não fazia os cantos. Mas isso na verdade nunca faz isso. Não. Mesmo com aquela escovinha rotativa que vem de fora, os cantos nunca. Mas agora que falam nisso do aspirador, também temos umas alterações à integração do Roborock. Parece que vai buscar mais... Foi por isso que eu introduzi o tema, não era propriamente por interesse específico no aspirador. O Roborock para ricos. E não podemos falar todos muito juntos, senão depois o senhor das corridas diz que não consegue ouvir o podcast, porque a gente fala todos ao mesmo tempo, tá bem? Ok. Temos que optar por... Olha, temos aqui embaixo aquela mãozinha para pôr no ar e falamos à vez. Temos. Nós depois pedimos ao técnico para editar as pistas e separar as vozes, ou seja, dá mais uns segundos a cada uma, que é para não estarmos todos sobrepostos. Okay. Mas estás satisfeito com o aspirador? Muitíssimo satisfeito, mas infelizmente não consigo utilizar a integração Roborock oficial do Home Assistant. Tive que usar uma nova integração, também Roborock, mas que está dentro do Axe, e que vai buscar o mapa sem teres que instalar um cartão para ir buscar o mapa. Vai-te buscar logo tudo. A única coisa que a integração não faz é dar-te os valores em horas e minutos. Não, é horas e minutos. Eu tenho em segundos também. Não Pronto. Portanto, tive que estar ali a criar uns
je ne sais quais, para ter na interface. Se bem que o cartão que nós usamos, que eu nunca me lembro o nome, tem a possibilidade de criar templates para algumas informações. E é assim que eu estou a pôr. E vale tudo, não? Não vale nada porque não, vale não é compatível. Okay. Como está pena minha. Ok. O meu continua com o vale tudo e continua espetacular. Mas tu fizeste essa alteração há pouco tempo, não foi? Aqui há um mês? Para aí. E estás satisfeito? Eu acho que o meu não suporta isso, ou pelo menos na altura que eu comprei não suportava. Alguns é preciso abrir, não sei se é o caso. Não sei, o meu é um 5 Max. Não sei, não sei. Eu acho que na altura não acho que não os suportava. robôs com câmara, pelo menos nenhum deles estava na lista. O Max tem câmara? O S6 tem, o S5 não. O meu não, o 2 Jorge tem. O 6 e o 7 Max têm câmara. E depois há também o Q10, se não me engano. A diferença é que eu, para aspirar, tenho de ir apanhar os leques primeiro do chão e os brinquedos todos. O Jorge pode mandar aspirar lá na casa dele, pode mandar aspirar sem ir apanhar as coisas do chão. É igual ao meu. O do nosso técnico tem câmara. Então, do nosso técnico tem essa câmara. tua teoria é refutável. Sim, com legs eu não me preocupo. Se fosse com dejetos de animais, da salsicha, não confiava. Não confiava. Da salsicha. Não, mas olha, posso dizer que já tive um percalço, mas dá-me ideia que era por causa do contraste, porque era uma borracha daquelas de apagar, que era branca e o chão é branco. Por isso ele deve ter ficado encandeado com tanto branco e não a viu, agarrou nela e fez-lhe um buraco. Enquanto não andas a tirar cuecas lá dentro, está tudo Olha, bem. fiz esse teste, não com cuecas, mas com meias. Aliás, fiz vários testes. Foi com meias, foi com sapatos, tomadas, carregadores de telemóvel e reconheceu-os todos. E desvia-se. Sorte. Aqui a Irina não reconhece nada, vai tudo a 8. Que a coisa que reconhece é quando bate. Quando bate ela sabe que não pode continuar, tendo de andar para trás. De resto... Mas curiosamente, mesmo tendo câmaras, eles em princípio todos têm lidar e funcionam da mesma maneira. A diferença destes com câmara é também usarem a câmara para ajudar. Mas eu lembro-me do Tiago ter falado num pormenor, que era dele ter qualquer coisa lá em casa que a base era espelhada e o robô... Pronto, e bater de encontrar aquilo. Há dias eu não disse que o meu continuava a tentar passar pelo meio da cozinha. Exatamente a mesma coisa. O meu balde de lixo é espelhado e o gajo volta meia volta, acha que por ali é o caminho mais rápido para a sala. Eu tenho reparado nisso. No escritório tenho algumas caixas na parte de baixo dos móveis. Elas não são espelhadas, mas com a luz que entra pela janela reflete. Eu quando ligo para ver a câmara do robô enquanto ele está a aspirar, reparo nisso, que até aconteceu uma outra coisa muito engraçada. A primeira é quando ele vê o reflexo, acha que aquilo que é um vidro e continua em frente, que ainda não percebi muito bem porquê. Ele se detecta aquilo como vidro, não devia de seguir em frente. E depois há outra que tenho aqui umas caixas meio transparentes, para testar o material. E uma delas tem tomadas elétricas, e então quando ele está a aspirar naquela direção marca aquilo como tomadas. As tomadas estão arrumadas, não estão no chão, estão dentro da caixa, mas ele vê-as dentro da caixa, por a caixa ser transparente, marca-as como tomadas e vai-se embora. Não, ele tem algum problema, mas isso também a nível técnico de... Bem, tem alguma influência, assim, ia dizer que só tem influência no mapa, mas depois o mapa é que manda a vida. Mas no meu caso são, às vezes, rodapés espelhados e lacados de alto brilho. Aquilo faz-lhe muita confusão. Para ele aquilo, o exemplo da cama, a cama supostamente devia aparecer como um retângulo, não é, vazio no mapa. Não, parece uma coisa esquisita porque ele assume que aquilo parece um círculo. É completamente... O meu não consegue estranho. Passar, mas ele sabe que há vida para lá do meu roupeiro. Aquilo continua às vezes uns traços ainda maiores do que a própria divisão, que ele sabe que há vida para ali.
O gajo manda para lá a luz, depois não recebe o retorno. Sabes onde é que isso é? Eu tenho umas fugas dessas de luz brutal no mapa, que é na janela, que na verdade são portas para as varandas da cozinha e da sala. Não é? Aquilo vai para o infinito. Tem assim aquelas fugas. Ficam assim aqueles riscos, não é? Aquelas aberturas. Riscos a sair. Isso também parece que a casa toda dobra do tamanho. Acontece em todas as janelas, exceto na da cozinha, porque as minhas janelas são daquelas que são porta, mas é janela. Portanto, não tem varanda, certo, e depois tens logo a grade. Eu às vezes, como tenho as janelas abertas para arejar, o robô está a limpar, vê aquilo e estou desconfiado que ele qualquer dia vê também a casa do vizinho da frente. Depois também aparecem lá aqueles raios dele ver qualquer coisa mais para a frente, mas não poder ir. Ouvem algum ruído de ventoinha aqui meu? Não. Se eu vos disser que tenho uma ventoinha aqui a trabalhar a 40% desde que isto começou, vocês acreditam? Sim, até porque estamos a vê-la. Olha, o problema... Não, a questão é, o facto de não a estarmos a ouvir agora não quer dizer que depois deste áudio passar por algum processamento, esse barulho não seja todo puxado para cima. Não, é a Xiaomi. É a Xiaomi. Não vais ultra silenciosa. É anti-podcast. Anti-podcast. Ultra silenciosa. Está aqui há horas sem nenhum cabo ligado a trabalhar. No entanto, não faço ideia qual é o nível da bateria. Cabo. Isso é a bateria? É a bateria. É a bateria e o carregador é espetacular. Lembras-te dos carregadores dos Apples? Que cheegavas lá com o carregador e a ponta era sugada? MagLeve. Sim. Os MagSafe. Os MagSafe, exatamente. É exatamente igual. MagSafe. MagLeve é mais para viagens. Para transporte. É exatamente igual. Tem uma bateriazinha. Os senhores só se esqueceram é de arranjar um sítio onde eu possa saber qual é a carga que ela tem. Isso não tem aplicação? Tem aplicação que não diz a bateria. Ótimo. É sério, isso é espetacular. É espetacular. Por acaso, olha, uma das coisas que eu sinto muita falta nos Macs é que para aí até... Eu lembro que carregavas e tinha aqueles pontinhos por baixo. Tinhas aquele botãozinho, acendia-te os LEDs, e tu com o portátil desligado e sabias, olha, isto está com bateria, está boa, senão vou pôr à carga. Pronto, isso desapareceu e isso era uma feature espetacular, porque não precisavas de abrir o computador ou de ligar para saber qual era o nível da bateria. Olha, entretanto, comprei então uma ventoinha da Xiaomi, produto capitalista, caro como o caraças, mas acho que vale o dinheiro, porque de facto é mesmo espetacular. E isto levou-me a descobrir um problema e a resolver um problema, que é os meus IoT estão numa VLAN e o Home Assistant está noutra. E eu não fazia a mínima ideia, mas já há algum tempo que a Xiaomi não fala para fora da mesma rede. E fecha-se na subnet e fica ali. Exatamente. Bem, podes tentar. Não é a única. A minha televisão também há um tempo também tinha começado a fazer o mesmo. Também tinha a integração tinha deixado de funcionar. Abrir PR. Consegues ultrapassar isso, mas dá trabalho. Não dá trabalho nenhum. Meteste tudo na mesma rede. Não, achas? Deus Nosso Senhor, antes de botar a carolinar isto tudo e pegar fogo. E lá quero os chineses na mesma rede com o resto das coisas. Está doido? Não. A solução foi muito fácil. Foi chegar ao Proxmox, criar uma nova placa de rede da VLAN de IoT, metê-la no Home Assistant. Pronto, a partir daí, tudo o que vai para aquela rede, ele passa a utilizar a outra placa. Tens duas redes diferentes no Home Assistant. Exatamente. E contornei este problema que me estava a acontecer. A fritadeira não estava também já a conseguir ligar-me, a ventoinha, a televisão também tinha o mesmo problema, e era mais outro device qualquer que tinha também o mesmo problema. Entretanto, tenho mais um device novo na rede de IoT. Se tiverem 5 minutos eu posso fazer aqui um pitch. Ia com pitch e tudo? Sim, eu tomei notas. Como bom beta tester que sou, eu tomei notas. Não sei quem é que esteve a entregar, porque não vinha na documentação. Avanças logo com o preço ou vais estar a dar aí um pitch de 10 minutos e o preço é no final o preço, não estou em erro, é 7
7 ou 7,99 mês, está em promoção a 5, a menos que compres o Vodafone Series que é oferecido. Estou a falar da nova box da Vodafone. E então, satisfeito? Aquela do anúncio. Se estou satisfeito? Sim. Não te sei responder. Não te sei responder. Bem, primeira coisa, não sei se já viram o anúncio. Já viram? Já. Pronto. Tem mais devices Google em casa? Sim. Eles gostaram da ideia de subir o volume? Não, mas também não o ouviram. Pronto. Porque é espetacular, porque se tiveres mais devices, a própria box, se for ela a tocar desculpa-me interromper, Luís. Tens um anúncio na televisão a dizer "Ei Google", qualquer coisa. Ok, Google. A última vez que eu ouvi o anúncio já não ouvias isso. Que eles devem ter cortado. Isso é muito bom. Isso é muito a bom. própria box não sei como é ela que está a cuspir aquele som, por alguma razão ela não o processa, não sei o que é que está ali por trás. Mas se houver outro device Google ali perto, como tem uma televisão, ele vai subir o som da televisão. Podia ser pior. Mas pronto, a nova box é muito bonita, tem um ar muito robusto. Agora, não é bem aquilo que os senhores diziam. Em que sentido? Dizem que é inovadora e revolucionária. De inovadora não é, revolucionária muito menos. Só se for para a Vodafone, porque nos outros operadores já era possível. Na própria Vodafone já era possível. Eu em todas as minhas televisões já tinha box Android com a app deles da Vodafone. Portanto, não traz aqui nada de revolucionário e inovador, a não ser que as boxes que eu cá tinha fui eu que as paguei e esta agora tenho de estar a alugar. Mas pior do que isso. Daí a revolução, porque todos os meses pinga, eu por acaso pinga. não, porque tenho o pack de séries, portanto não pago mais por isso. Entre esta e a outra, ao menos esta já agora esta integra com o Home Assistant. Essa era aquela box que supostamente tinha um som espetacular. Sim, ainda bem. Tem. Se tu tiveres uma televisão daquelas da Silvercrest, não é? Se tiveres uma televisão da Silvercrest de 200 euros, sim, o som disto é espetacular. Se tiveres uma televisão Samsung de 1000 euros como eu, não, isto não é melhor do que o meu som. Portanto, o som da minha televisão, principalmente nas vozes, é muito mais claro e mais nítido a separação entre o fundo e as vozes. Eu não preciso meter a televisão tão alto para conseguir perceber o que é que estão a dizer. Eu nunca vi o anúncio da box, mas vi umas imagens, uma apresentação e supostamente o som saía por todo lado, pelas tomadas da parede, vinha por trás. Tem uma coisa muito boa que é assim 360. Vamos lá ver, aquilo é uma caixa pequena que está ali e o tal som espacial é espetacular. Tu sentas-te em frente à televisão, o som está envolvido na sala toda e ele está a sair dali, só do centro, e tu consegues perfeitamente, o som é envolvente, portanto isso é, agora não é uma coisa espetacular que felizmente não retirei. Tenho lá um 2.1 que é o que eu uso às vezes para ouvir filmes, porque gosto daquela separação da voz e do resto, e aquele 2.1 dá-me isso. Ainda bem que não tirei aquilo de lá, porque senão tinha de voltar a montar, porque ela de facto em termos de som não é assim tão fantástica. Pior do que isso, em termos de equalização, esquece. Tens lá 2 ou 3 opções: vídeo, música, mas não sei o quê. Mas se eu meter, por exemplo, para ouvir música, depois quando estou a ouvir vídeo está uma porcaria. Se eu meter vice-versa, ele nem sequer sabe qual é que é. Porque assim, isto tem tudo para ser bom, porque isto é uma box Android. E consegues controlar isso tudo pelo Home Assistant? Consegue, tal e qual como as outras. As equalizações, cria-te o remote, cria-te o media player, consegues controlar remotamente, saber o que é que está a tocar. Isso integra tal e qual como se fosse um box das outras. A box é bastante fluida, mexe bem nos menus. Podes instalar aplicações que tu quiseres da Store, não tem problema nenhum. Convém ter sempre atenção que provavelmente aquilo há de ter uns colomes e há de dizer o que é que tens instalado e o que é que estás a correr, portanto convém não ver outro tipo de coisas. Finalmente já tem HDMI SEC, já não há aquela coisa do comando antigo que tu quando mandavas desligar ele não mandava um off, mandava um toggle, portanto estás a ver o que é que acontecia. Pronto, até aí tudo bem. Agora, o som, pronto,
Utilização. É fantástico. Porque é assim, os senhores dizem que aquilo é ótimo para tocar música. Ok? Eu abro o meu Spotify, mando o gajo tocar na coluna e ele liga-me a televisão. Não arranjei forma. Tal coisa que eles dizem que é nem precisa ter a televisão ligada, pelo menos aqui em casa não funciona. Mas isso pode ter a ver com o CSC, o HDMI. Não, espera aí. Não fui eu que desenvolvi isto. Alto, calma, então, calma. Diz lá. Espera, uma pergunta. Tu não tens Google Home, tu só tens Alexas para além do Google Home. Tinha já alguns Google Homes nos Android TVs. Mas tens uma conta da Google? Tenho tudo, sim. Tens isso tudo integrado. E isso não te aparece como um device de áudio no Spotify, como os outros? Aparece. Como os Chromecasts e exatamente, é para lá que eu mando. Quando eu mando para lá o áudio, automaticamente ele liga-me a televisão. Pronto. Ok. É para ver a letra, meu. É para acompanhar a letra da música. É para fazer karaoke. É um bocado isso. É um bocado isso. O Spotify agora mostra a letra da música, não é? Sim. Não sei se em todas, mas em muitas ele mostra a letra e assim aparece na televisão. Isso está bem pensado. Outro argumento de venda fantástico era os comandos de voz. E eu, como os Googles que tenho aqui são de carregar no botão do comando, cá por nunca usar. São daqueles do Home Assistant. Não. São box Android, mas da Xiaomi, daquelas que carregas e falas para o comando. É tipo Home Assistant. Exatamente. Tens de carregar no botão. Tal e qual. Portanto, tenho aquilo configurado, mas não uso. Não faz sentido estar a carregar no botão. E pensei, olha, uma boa oportunidade que eu tenho agora aqui para dar ao Google. Se calhar até andei estes anos todos enganado. Agora, não sei quem é que falhou, mas alguém falhou redondamente nisto tudo. Primeira coisa é que é assim, em lado nenhum eu vi quais são os comandos de voz que eu posso dar. Não faço ideia se a box tem comandos diferentes, se não tem, mas até aí tudo bem. No meu melhor inglês, que eu tenho isto tudo em inglês, eu dou os comandos à senhora. A senhora vai e responde-me em português. Portanto, em lado nenhum eu digo à senhora que quer falar português, mas ela responde-me sempre em português. Mas entendo o inglês. Entendo o comando em inglês, mas dá-me depois a resposta em português. Partes mais giras. Ok, Google, mete-me na SIC Notícias. Ela mete-me na SIC Notícias e deixa-me lá o menu da box. Portanto, eu depois de mudar de canal, tenho de ir à procura do comando para tirar o menu. E eu agarro, tenho tudo desligado. Tenho tudo desligado. Sento e digo assim, esqueci-me do comando, não faz mal que isto tem comandos de voz, que eu lembro-me do anúncio. Eu mando a senhora ligar a televisão, ela liga-me a televisão e mete-me o menu em cima. Isso vai ficar resolvido na próxima versão de firmware. Eu acho que sim. Eu sinto-me um beta tester, mas a parte pior é que eu nem sequer tenho como reportar estes bugs todos. Isto foi metido na rua aí há 15 dias, supostamente como produto final, mas claramente isto não é um produto final, isto é um produto beta. Felizmente não estou a pagar, porque se estivesse a pagar iria estar bastante chateado. Já usas a beta do Home Assistant, agora usarás também a beta da Vodafone, qual é que é o problema? Mas lá está, mas vamos lá ver uma coisa. A beta do Home Assistant, eu vou, abro um PR e alguém resolve. Está lá alguém do outro lado para fazer alguma coisa. Eu aqui nem sequer tenho ninguém a quem tentei ir ao site deles, comecei a aparecer lá o Tobias, ou o Tobias, ou lá o que é. Eu disse, ok, mas estás a brincar comigo, então, mas agora vou falar com um robô. Esquece. Por falar em robôs, já viram o novo repositório dos voice datasets do Assist? Não, sou contra carregar em botões para falar com assistentes de voz, portanto. Calma, mas tens aí um automaco. Tens de preparar o terreno. Tu primeiro crias o lago e os patos depois aparecem, não é? O é que guarda de chegar. Neste momento. E ele falou nisso. Há sempre alguém, ele disse que ainda não tinha, mas estava. Exatamente. Pronto. Há sempre alguém que põe pão. Entretanto, o Jorge, agora que tem este novo micro, já está. Aquilo são 2h30 no total para a gravação. O Jorge acho que já só lhe faltam 45 minutos para termos a primeira voz PT. By Jorge Assunção. Mas já tens lá vozes, alguns datasets de algumas línguas que depois podes usar no Piper. Portanto, também está. Até tens várias vozes, até de. Algumas línguas têm mais que uma voz lá, que ele está.
Eu gosto o pessoal está a aderir. Eu gosto muito do Jorge. Gostas muito da voz do Jorge, não é? Eu gosto muito do Jorge ao ponto de o ouvir 1 hora e tal por mês, mas desculpa lá, fazia mais sentido fosse uma senhora, Sim. não? E de preferência com uma voz mais sexy do que eu. Trabalhamos com aquilo que temos. Não tem isto. Havia aí uma youtuber qualquer das automações. Não, ia só perguntar se ela tinha uma voz sexy. Já não me lembro da voz dela. Estava aqui. Quer ver que é possível fazer a paleta ao Knap pelo Home Assistant também. Foi uma das outras. Olha, isso vai ser giro. Todos os dias vai saltar um pop-up para dizer que tens de fazer pois a paleta ao Knap. Mas dá para desativar, não dá? Acho que aquilo dá para desativar. Dá para fazer eu ignorar. estava aqui a olhar para as minhas notas e tenho aqui uma questão para ti, Luís. Como é que estamos de porta AN? H-A-N. Chegaste a pedir? Olha, não cheguei a pedir. Eu tinha aqui, porque eu guardo as minhas notas de um mês para o outro, e tinha aqui update da situação da porta AN. E marquei-o já como visto, porque como tínhamos tanto conteúdo, achei que não valia a pena. Não, fiquei de ir à Mauser adquirir algumas coisas para ter todos os cenários prontos para quando o senhor cá viesse, mas entretanto ainda não aconteceu. E piques? Como é que estamos de piques? Muito mal. Sempre a gastar Tenho dinheiro. o carrinho cheio e... Sempre a gastar dinheiro. Pois o problema é esse, é que aquilo só permite 20. E eu depois, para meter mais coisas... Não. O carrinho cabe em 20. Eu depois, para meter mais coisas, tenho de comprar. Pois, isso está bem. Olha, mas por acaso posso falar sobre um que comprei que deu-me aqui muitos pontos em casa, que foi um nebulizador daqueles USBs pequenininhos. Tu metes lá a aguinha e aquilo sai assim uma nebulazinha de umidade. Daqueles com RGB e... Exatamente, tem um RGBzinho. Eu tenho um desses, já há uns anitos. Integrado no Home Assistant. Não. Estou a falar... Este é dos pequenininhos de bolso. Dos pequenos. Também mandei vir um dos grandes. Não, estou-te a falar dos pequenininhos de bolso. Para que tu queres um nebulizador de bolso? Desculpa. Não estás bem a ver com calor o bom que é pegares naquilo e nebulizares assim a cara. Teres umidade no bolso. Exatamente, para sentires assim é uma coisa muito localizada, já percebi. Mas isso é a bateria? Sim, tem a bateria lá dentro. Parece-me bem. Foi tão bom que já mandei vir mais 2 de modelos então vais diferentes. ter que deixar esse link porque está toda a gente curiosa para saber o que é. Eu comprei uma bomba sem fios que não tem bateria. Isso é bué da vintage, meu. Não, aquilo tu ligas aquilo. Podia ter uma manivela, mas também não tem. A ideia daquilo é tu ligas aquilo, usas aquilo com o berbequim. Portanto, com o berbequim tocas e o berbequim é que lhe dá a rotação. É engraçado. Também mandei vir mais umas coisas, mas já nem me lembro o que é que foi. Devem estar já numa caixa qualquer. Está na caixa. Era aqueles disparates dos piques que se mandam ouvir. Mandei vir mais uns sensores, ainda há sensores Zigbee a bom preço de vez em lá nos piques. Olha, eu mandei vir o higrómetro Bluetooth, que é da Tuya, e não o consegui flashar. Pá, eu nisso não me meto. O problema é que já mandei vir 4 nos Bluetooths. Pode ser problema só com um. Por acaso não tentei com mais nenhum, mas não. Ele está na lista lá daquele do T-Link, ou lá como é que se chama? Do OLX. E pronto. Bem, não sei como é que estamos aí ainda tens para aí muito chouriço. É que a Alexandra está já para aqui farta de... Mas hoje é para bater o recorde? Não, a Alexandra está a fazer... O recorde já foi batido. Só para a Alexandra está aqui a fazer sinal porque o último comboio está quase a passar. Nem sabia que a Alexandra vinha de comboio. O último comboio? Sim. Nos passa mais do que nos dias de hoje com a greve? A greve é só às últimas 2 horas de cada turno. Ficamos assim. Alexandra, apaga a luz. Luzes apagadas.